Bom dia, estamos dando início a mais uma Manhã com Cristo. Hoje, dia 22 de janeiro de 2021, sexta-feira. Então falaremos hoje sobre o tema Traços do Inimigo, que é do livro Amigo, edição Cultura Espírita União, capítulo 17. Vamos ler a mensagem que o nosso irmão nos traz, através da psicografia do Chico Xavier, e depois vamos tecer alguns comentários, como sempre fazemos. Então vamos lá. Quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Se trazes a consciência tranquila diante da criatura que, acaso te injurie, estarás na mira de uma pessoa evidentemente necessária de compreensão e de auxílio espiritual. O adversário gratuito pode estar desinformado a teu respeito e, por isso, reclama esclarecimento e não represália. Talvez esteja experimentando certa inveja dos recursos que dispõe. Em vista disso, necessitará de caridade e silêncio, para que não seja induzido ao desespero. Sofrerá, provavelmente, de miopia espiritual diante dos objetivos superiores pelos quais te orientas, e por essa razão aguarda tolerância até que o entendimento se lhe amadureça. Será possível um candidato à luta competitiva com os teus esforços em realização determinada, e por isso reclama respeito para que não caia em perdas de vulto. Repontará do cotidiano por alguém intentando fazer a tarefa de que te incumbes e, por semelhante motivo, merece vibração de paz, a fim de que encontre encargos idênticos aos teus. Por fim, talvez surja na condição de doente da alma, sob a influência de obsessões ocultas. Em vista disso, precisará de compaixão. Jesus conhecia esses lances de desequilíbrio da personalidade humana e, naturalmente, nos impulsiona ao perdão e à prece, em auxílio de quantos se nos façam agressores. Que não adianta passar recibos ao mal, de vez que estaríamos ambientando em nós mesmos as dificuldades e deficiências dos nossos perseguidores. Amar aos inimigos será abençoá-los, despojando-lhes a tranquilidade de carecem, livrando-nos antecipadamente de quaisquer entraves com que nos desejam marcar o caminho. Abençoar aos que nos insultem ou maltratem é o melhor processo de entregá-los ao mundo deles próprios, sustentando-nos em paz ante as bênçãos da lei de Deus. Mais uma vez, nosso querido Emmanuel falando sobre a questão do amor aos inimigos. É um tema que nós estamos falando aqui recorrentemente, porque estamos seguindo a sequência do livro O Evangelho segundo Mateus, né, que é uma coletânea de mensagens trazidas pelo Emmanuel referente ao Evangelho, e nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, e aí são várias publicações do Emmanuel referente ao tema. Então nós estamos aqui repetindo os temas, parecendo que estamos repetindo o tema, mas na verdade estamos falando sobre o mesmo tema, sobre vários enfoques, que é o que o Emmanuel tem nos proporcionado, essa oportunidade de ver este tema por vários enfoques, para que a gente possa de alguma forma consolidar o nosso entendimento acerca dessa questão dos inimigos, que não deveríamos ter, mas infelizmente no mundo em que nos encontramos ainda é uma realidade que estamos vivenciando. Então, o Emmanuel aqui nos trazendo algumas colocações para que a gente faça uma reflexão sobre a questão desses tais inimigos. E vamos aqui ler alguns trechos dessa mensagem para que a gente possa comentar. Quando Jesus nos exortou ao amor pelos inimigos, indicou-nos valioso trabalho imunológico em favor de nós mesmos. Aqui o Emmanuel já começa a dizer, né, que o que Jesus está nos proporcionando com essas reflexões é que nós tenhamos uma imunidade acerca de certas coisas que poderiam acontecer em nossas vidas devido a nós mantermos essa situação de cultuarmos inimizade. O que o Emmanuel está nos dizendo aqui é que Jesus está nos oferecendo
uma imunização, né? Alguma coisa nesse sentido para que a gente não passe por certas dificuldades. E ele fala, se trazes a consciência tranquila diante da criatura que acaso te injurie, estarás na mira de uma pessoa evidentemente necessária de compreensão e de auxílio espiritual. Primeiro, quando alguém está nos injuriando, falando de nós, nos acusando de alguma forma, nós temos que ter consciência de que estamos tranquilos acerca das nossas atitudes. Se realmente, meus relógios estão todos tocando, se realmente a consciência é tranquila, isso significa com mais clareza para nós de que esses indivíduos precisam de compreensão e auxílio espiritual, porque fica muito claro que são enfermos da alma, que são indivíduos que estão passando certas dificuldades e aí, devido a isso, estão se colocando contra nós, nos injuriando, nos caluniando e tantas coisas desse tipo. Ele fala aqui, o adversário gratuito pode estar desinformado a teu respeito, por isso reclama esclarecimento e não represália. Ainda tem isso, tem pessoas que gratuitamente são contra a gente. Nos atacam, nos ferem. Porque, na verdade, na grande maioria dos casos, não conhecem a nossa verdadeira realidade. Não fizeram uma análise detalhada de quem somos. E aí, ao invés de fazer represália contra eles, nós temos que fazer esclarecimentos através das nossas atitudes, da nossa maneira de ser, de falar, de agir, né, em si. É isso que nós deveríamos fazer. E ele fala aqui, talvez esteja experimentando certa inveja dos recursos de que dispõe, em vista disso, necessitará de caridade e silêncio para que não seja induzido ao desespero. A inveja, infelizmente, é um vício moral muito presente ainda na humanidade. Muitas pessoas ainda vivenciam inveja. E as pessoas, às vezes, olham para nossas vidas, acham que nós temos mais condições materiais, mais oportunidades, e vão elencando várias coisas e nos invejam. Porque ninguém sabe, na verdade, o que cada um passa no interior, na sua vida íntima, o que são suas dificuldades, quais são as lutas que ela trava diariamente para manter a vida do jeito que os outros enxergam. E muitas vezes os outros enxergam nossas vidas de maneira que não é real. E isso proporciona muitas vezes inveja. E aí o Emmanuel fala que temos que ter caridade e silêncio diante dessas pessoas. E ele fala aqui, provavelmente sofrerá de miopia espiritual diante dos objetivos superiores pelos quais te orientas, e por essa razão aguarda a tolerância, até que o entendimento se lhe amadureça. Às vezes é isso, gente. Miopia espiritual, as pessoas não estão conseguindo enxergar os objetivos da tua vida, o que você está tentando alcançar, os sacrifícios que você tem feito. Devido a essa miopia, te atacam, te caluniam e fazem tantas outras coisas. E ele continua, será possível um candidato à luta competitiva com teus esforços em realização determinada. E por isso reclama respeito para que não caia em perdas de vulto. Tem gente que quer fazer o que nós estamos fazendo. De alguma forma, assim, uma inveja, né? Ou querem fazer também. E aí a gente acha que estão competindo com a gente. Gente, diante do Cristo não existe competição. Não existe competição. Cada um faz a sua parte. E diante da vida, da mesma forma, cada um faz a sua parte. Se o outro quer fazer algo que eu estou fazendo, eu tenho que torcer que ele seja bem-sucedido, que ele se realize de alguma forma, gente. Parar com essa mania de tudo é eu ou outro, é competição plena e mais nada. A gente não pode viver mais assim. Reportará do cotidiano por alguém intentando fazer a tarefa que te incumbe. Às vezes tem gente que quer fazer na casa espírita, no nosso trabalho, nos lugares, querem fazer o que nós estamos fazendo. A gente não pode
lutar para eliminar essas pessoas ou neutralizá-las. Deixa elas fazerem, gente. Por fim, talvez surja na condição de doente da alma sob influência de obsessão ocultas. Em vista disso, precisará de compaixão. Esse é o grande problema. É a grande maioria dos casos. Pessoas que estão doentes da alma, estão passando por processos obsessivos, e nós, com a nossa incompreensão, muitas vezes agravamos a situação delas. O cristão, ele tem que ter consciência. Ele tem que ser indulgente com os erros dos outros. Ele tem que ser misericordioso. Ele tem que agir de forma a não agravar a situação de ninguém, nem a sua própria. Todas as vezes que saímos para um embate, seja ele em que aspecto for, a gente cria desavenças, inimizades. E isso só proporciona mais atritos e situações que muitas vezes vão só nos prejudicar no nosso dia a dia. Deveríamos todos os dias, como estamos fazendo aqui, fazer uma reflexão ao início do dia e ao final do dia, para tentarmos alinhar o máximo possível as nossas atitudes com o verbo do Cristo. E aí nossas vidas serão bem mais tranquilas, mais pacificadas, mais amorosas. Esse é o objetivo da vida, crescermos em humanidade. Ficamos por aqui, agradecemos a sua presença. Se gostou, dê seu like, compartilhe nas suas redes de WhatsApp, mande para os seus amigos, convide para conhecer o nosso canal, se inscrever no nosso canal. Se você também não é inscrito, se inscreva. A gente tem observado muitas pessoas que assistem, né, nos relatórios que nós tiramos, assistem as nossas Manhã com Cristo, as nossas lives, não são inscritos. Inscreva-se. Quanto mais pessoas inscritas, mais o YouTube oferece esse conteúdo para outras pessoas. Vamos aumentar essa corrente em torno de reflexões do Evangelho de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser.